Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar da grande e importante vitória do Cruzeiro fora de casa. Cruzeiro que tomou 1-0, Jean Lucas fez um golaço aos 20 minutos do primeiro tempo, mas Sinisterra aos 31 do segundo e o Gabigol num golaço aos 40 minutos do segundo tempo. Que pancada do Gabigol no ângulo, sem chance para o goleiro do Bahia. Deu a vitória ao Cabuloso e o Cruzeiro nesse momento na vice-liderança com 47 pontos, 3 a menos que o líder, que é o Flamengo. Vamos trazer a repercussão da partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Ele lidera em todos os quesitos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols agora de Bahia e Cruzeiro. O Bahia, curioso que foi um gol aos 21 minutos, um gol aos 31 minutos e um gol aos 41 minutos. Parece que estava marcado de 10 em 10 minutos. O Bahia fez 1-0 e o Cruzeiro virou 2-1. O Bahia, se tivesse, fez 1-0, se tivesse vencido, ele teria passado o Mirassol. E o Palmeiras teria ido para 4. E o Palmeiras seria segundo e o Cruzeiro terceiro. Com a virada do Cruzeiro, mexe na tabela. O Cruzeiro sobe para segundo, o Palmeiras é terceiro, o Mirassol é 4 e o Bahia fica na quinta posição. Só um ponto, vem de 2 derrotas seguidas, hein? A goleada para o Mirassol de 5-1 e essa agora. O tempo deve estar quente lá. E ele está um ponto nesse momento só na frente do São Paulo do Botafogo, que vem logo ali nessa corrida por Libertadores, né? Mas vamos lá, vamos rodar os gols aí. Vamos rodar os gols do Cruzeiro. Primeiro gol do Jean Lucas, belíssimo gol. É um belíssimo jogador. Ele que foi convocado para a seleção brasileira, pegou firme, não deu chance pro Cássio, ó. Pé direito, pá! Belo gol. De fora da área. Aí a jogada. Falcão, você gosta muito desse jogador? Eu gosto desses dois, do Jean Lucas e do Matheus Pereira. A bola vai na terra e o Sinisterra, a bola vai na trave e o Sinisterra faz um empate de 1-1. Mas a jogada do Matheus Pereira foi fantástica. É um belíssimo jogador, merecia até uma convocação. E aí, olha só, o jogador quase que não joga, porque o técnico português não bota ele para jogar. Aí, quando precisava ganhar o jogo, botou o Gabigol e o Gabigol fez isso aí, ó. Mais uma pancada de longe, de fora da área. E, Mauro Naves, aí, vou até começar com você, porque você, ótimo, nas nossas transmissões aqui, você reclama que se chuta pouco a gol, sim, que se chuta pouco na direção do gol. E hoje nós tivemos 3 gols com 3 chutes, com 3 finalizações excepcionais. O do Jean Lucas, de fora da área, a do Matheus, que bateu na trave, que permitiu o Sinisterra fazer o gol, e essa do Gabigol no final. Não, golaço. Assim que tem que ser, né? Assim que tem que ser. Tem que acertar o gol, senão não ganha, né? O que me chama muita atenção às vezes é que fica meia hora, chuta uma vez, 2 vezes, mas não acerta o gol, erram muito o alvo. Não sei quantos chutes, quantas finalizações, não levantei ainda, teve esse jogo. Mas, enfim, 3 golaços. Vai no seu telefone aí, levanta. Eu vou olhar quantas finalizações aconteceram. A gente fez ontem Flamengo e Juventude, ficou meia hora, não tinha um chute no gol. Aí, depois do segundo tempo, o Flamengo chutou mais. Só pra fora? Não, todas pra fora. Eu digo acertar o alvo, né? Senão você não faz. Aí a gente acabou até de falar, os caras acham que ele tá secando. Não, eu tô querendo é que saia gol, que vá, que o goleiro funcione. Aí, 3 minutos depois, o Arrascaeta na primeira que acertou, fez 1-0. E no segundo tempo, aí sim, o Flamengo acertou mais o alvo, o Juventude mais fechado, chutou poucas vezes. Mas é isso, ó. É lindo ver isso aí. Olha o gol do Jean Lucas, ó. Aí, que maravilha. De novo, aí uma pancada. E isso, na seleção, que é, todo mundo sabe que a 4.000 metros de altura tem que chutar de longe. O Brasil deu 1 ou 2 chutes ao gol de fora da área. Isso foi uma coisa mais absurda naquela derrota. O Vanderlei sofreu isso na final de Copa das Confederações. Contra o México. No México. Lá, tomamos 4, né? 4. Temos 3, né? 4-3, né? Nós tomamos 4, foi 4-3, porque ele chutava de fora da área o tempo todo.
E a dificuldade do Dida para achar o tempo da bola. Muito difícil. Ela mexe, faz curva. E nós demos 1 ou 2 chutes a gol. E aí, tá aí. O jogador brasileiro sabe chutar de fora da área. Como é que ele não sabe? Já recebi os números, Galvão. Fale. 13 chutes com 5 no gol. Então já tá razoável. É um bom número, Já Falcão. tá legal. É um bom número. Mas sabe o que acontece, Galvão? Aí tá bom. Hoje tem muito pouco treinamento de finalização. As pessoas se preocupam muito mais em fazer mini-jogos e enfrentamento de goleiro, toda hora enfrentamento de goleiro, e tem muito pouco treinamento que você finaliza de fora da área. O goleiro, a gente fala sempre assim, acerta o gol que é difícil pro goleiro. De fora da área, sempre é muito difícil. E se chuta muito pouco de fora da área porque mudamos a nossa maneira de trabalhar para colocar mais o mini-jogo, mais enfrentamento de lado de campo, mais enfrentamento goleiro contra o atacante, e esquecemos que nós podemos fazer batida tanto da esquerda como da direita para trabalhar a finalização. Mas não é pouco treino porque tem muito jogo e você fica mais preocupado em recuperar o jogador? Não, a preocupação é a seguinte, existe hoje uma situação que os fisiologistas, eles estão determinando pelo CK o que tem que ser feito. O fisiologista não tem que determinar treino. Ele tem que mandar para o treinador, para a comissão técnica, o que ele pode fazer. Cabe ao treinador criar uma maneira de treinamento adequada ao que ele está pedindo para fazer, porque os jogadores estão cansados. Então, não é proibido treinar na véspera do jogo uma parte tática, nem que seja 15 minutos, uma bola parada, alguma coisa. Então, quem se adapta é o treinador, aquilo que o fisiologista manda, não é o contrário. O fisiologista determinar que treinamento tem que ser, entendeu? Tá certo. Deixa eu mostrar aqui o Campeonato Brasileiro. Quem tá no topo, tá bonita essa arte, nós estamos ainda passando os gols, olha lá, no topo. Flamengo dos 50 pontos. O vice-líder nesse momento é o Cruzeiro com 47. E o terceiro colocado é o Palmeiras com 46. Então o Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo, mas tem um jogo a menos. Se aproveitar esse jogo a menos, ficaria 1 ponto atrás do Flamengo. Calma, gente, eu estou falando da entrada, vocês já foram para a saída? Vocês já foram para lá para o outro lado? Muito obrigado. Vamos com calma, por favor. A gente chega tocando e depois bate no gol. Né? Então, o Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo, um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Isso faz muita diferença. Se o Palmeiras aproveitar esse jogo que tem a menos, ficaria 1 ponto do Flamengo. Por isso que a gente diz que a briga está mais direta ali. O Cruzeiro tem os seus 47 pontos, mas tem um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras está ali, então, nessa posição. Mas o Flamengo lidera tudo, né? O Flamengo... Se a gente... De fora da área, assim, um petardo como esse, né? Ele fez tanto gol na vida que deve ter feito um ou outro. Claro, assim, mas não é o métier dele. Agora, de repente é um gol para dar moral. Os caras já estão bem. Os caras, com todo respeito, o Cruzeiro, fantástico, maravilhoso Cruzeiro, já está bem com o Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. Só falta o Gabigol resolver fazer gol também. Agora, Tomás, eu não tenho considerado o Cruzeiro na briga pelo título brasileiro. Para mim é coisa de 2, Flamengo e Palmeiras. Agora, você tem dois fatos importantes aí em uma semana. O Cruzeiro faz um jogo contra o Atlético Mineiro muito consistente, porque você poderia falar, mas foi só o da ida, aconteceu, Atlético em crise. Não, mas o Cruzeiro repete a dose. Mas o Atlético, cara, é um clássico, é mata-mata, e o Cruzeiro passou pelo mata-mata contra o Atlético assim, ó, tranquilo, desfilando, sim, sem nenhum problema. Então você elimina o teu maior rival da Copa do Brasil, meio que você reassume o posto de principal time do estado, isso importa. E esses jogos de Copa do Brasil só vão ser disputados no dia 10 de dezembro, 10 e 14 de dezembro, se passar para a final, 17 e 21 de dezembro. Ou seja, o Cruzeiro, assim como o Bahia, depois dessa maratona toda, assim como tanta gente, está só no Campeonato Brasileiro. Mas nessa briga com Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro está sozinho nessa. E aí, quer dizer, então o Cruzeiro passa do maior rival, abre calendário, porque semifinal da Copa do Brasil só no fim do ano, você não vai ficar se poupando para a semifinal da Copa do Brasil. E aí você tem um jogo como esse, que é um jogo de confronto direto ali por 3ª, 4ª, 5ª posição. Quando o Cruzeiro ganha do Bahia em Salvador, acabou. Para mim, o Cruzeiro já está no mesmo campeonato de Flamengo e Palmeiras. Já não está no campeonato do Bahia, do São Paulo, do Botafogo, do Mirassol. Né? O Cruzeiro está no campeonato de Flamengo e Palmeiras. Eu revejo a minha posição.
Sim. O Cruzeiro tem... Agora quem tem problema de calendário são Flamengo e Palmeiras. Não é mais o Cruzeiro. E um detalhe importante. E ele tem um ponto a mais que o Palmeiras, que jogou a mais, tá? Mas tem. É altíssima. É que o Flamengo e o Palmeiras é que estão também jogando muita bola, ganhando. O melhor dos dois em pontos corridos na história, né? O do sim. Palmeiras, com certeza. Do Flamengo, eu não tenho certeza absoluta, com a quantidade de jogos que eles fizeram. Talvez a gente nunca tenha tido num Campeonato Brasileiro de pontos corridos depois de 21 jogos, 22 jogos. Cada um tem um número de jogos aí na frente, né? Mas essa pontuação, né? Pontuação altíssima. O Cruzeiro... Tendência, né? Tendência. Sim, e o Cruzeiro está na frente do Palmeiras hoje com 2 jogos a mais, né? Tem 2 jogos a mais, isso. Claro. E os jogos do Palmeiras são contra... Se não me engano, Juventude e Sport. Assim, Santos, Palmeiras tem um jogo contra... Pode ser. O Cruzeiro está 6 pontos perdidos atrás do Flamengo. E do Palmeiras ele está 5. Né? 6 pontos perdidos do Flamengo, 5 pontos perdidos do Palmeiras. Tem os confrontos diretos. Então, tem os confrontos diretos. Assim, o Cruzeiro está na briga, Tomás. Está na briga, porque ele andou tropeçando, mas ele reenergizou com a eliminação do Atlético, com essa vitória de hoje. O Cruzeiro está na briga. E olha que interessante. Mirassol, Bahia, Botafogo e São Paulo, nenhum deles parece, né, ter punch para entrar nessa... Não digo título. Título já foi, mas de se aproximar, de ficar muito mais próximo de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. E eu também não vejo abaixo do São Paulo muita gente ali com punch para chegar nessa turma aí. Ninguém. O Bragantino está já com 23 pontos, tomou gol do Sport no último minuto. O Corinthians não está jogando um grande futebol e já está com 23 jogos e 29 pontos. Também tem calendário limpo, mas não sei se isso significa muita coisa. Fluminense preocupado com a Sul-Americana e não está jogando bem no Brasileirão, né? Então é difícil. E do Ceará para baixo está todo mundo preocupado com o rebaixamento. Né? Porque são 5 pontos. Mas o Fluminense são 6, mas acho que o Fluminense tem mais time. E ali embaixo, Júlio, o Vasco consegue um belíssimo resultado, né? Porque consegue sair da zona do rebaixamento. O Vasco empatou. O Vasco empatou, tomou gol no último minuto contra o Ceará, né? É muito jogo. Já estava contando ali como se tivesse ganho 3 pontos, mas ganhou um só porque o Ceará empatou com o Pedro Henrique. É porque você falou Vasco como você quis falar Fortaleza. Não. Que dos 10 times da segunda metade da tabela, segunda parte da tabela, o único que ganhou foi o Fortaleza, Tomás. E foi uma vitória muito crucial, porque com o fato do Juventude ter perdido em casa, o Vitória, óbvio, foi derrotado pelo próprio Fortaleza. O Santos ainda arrumou um bom empate, acho que o Santos arrumou um bom empate considerando as circunstâncias do jogo. Mas péssimo resultado do Vasco em casa, péssimo resultado do Atlético Mineiro do Grêmio em casa, péssimo do Atlético Mineiro em casa, péssimo do Inter, goleado, ainda que a derrota fosse normal. E o Ceará é que pode comemorar o ponto conseguido contra o Vasco, mas o Fortaleza é como se assim, nessa rodada, como se ele tivesse ganhado 3 pontos. Ele, bota 3 pontos a mais para você aí, porque ninguém aqui vai fazer mais nada. Então, é uma vitória que eu dizia que se o Fortaleza não vencesse, talvez a gente já pudesse considerar o Fortaleza um time virtualmente rebaixado. Ele venceu, ele está tentando, ele está ali a 4, 5 pontos, ele está tentando se colocar nessa briga na estreia do Palermo. E lá em cima, para mim, o Cruzeiro, com a vitória de hoje sobre o Bahia, não é qualquer time, ele se posiciona, estou aqui sim, estou aqui para a disputa do título. E vai disputar título. Aspas para o herói do jogo, Gabigol. Acho que é uma conquista de uma equipe que trabalha bastante e que confia muito nos jogadores. A gente vem de uma sequência muito boa, foi uma grande vitória. Treinamos bastante para isso, as coisas vêm acontecendo bem e hoje merecemos ganhar. Tá aí a escalação da equipe do Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilalba e o Kaique. Lucas Romero hoje jogando com o Matheus Henrique, outro Matheus lá na frente, o Pereira, que faz a jogadaça, né, do primeiro gol, do gol do empate. Christian e Wanderson e o Caio Jorge lá na frente. Bolazier, Cauã Prats, Sinisterra, que fez o primeiro gol, o Kenny Arroio e o próprio Gabigol, os atletas que entraram na partida. O Christian não jogou bem hoje, pelo menos os 60 primeiros minutos, período que eu vi, e aí foi logo substituído. A estreia desse Arroio, né? O Arroio e o Sinisterra entraram no lugar do Christian e do Wanderson, 2 estrangeiros, aí contratações mais recentes do Cruzeiro. Podem ser jogadores que, além de competir por espaço, que de repente vão ter minutos, vão ter momentos importantes, vão fazer o gol do Sinisterra hoje já muito importante, e que podem também fazer, eventualmente, esses caras, os teóricos titulares, os hoje titulares, Wanderson e Christian, melhorarem, né? Então, aquela competição interna que melhora. Quando um time está numa posição ruim,
Às vezes essas competições internas viram intrigas e tal. Quando o time está bem no campeonato, competição interna empurra jogador para frente. É um Cruzeiro com um horizonte muito bacana para os meses que restam de temporada. Vamos dar uma olhadinha também, Júlio, no Bahia, do Ronaldo, do Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e o Luciano Juba, o Acevedo e o Jean Lucas, autor do gol, Sanabria, Everton Ribeiro, Kaique e lá na frente o William José, que foi substituído pelo José Guilherme. O Cauli, o Michel Araújo, o Rezende e o Rodrigo Nestor também entraram na partida. Ainda muitos desfalques, né? Sem o Pulga, que é um jogador super importante para o Bahia, sem o Ademir. São desfalques importantes. Mas foi um bom jogo do Bahia, Tomás. O problema é que o Bahia... O jogo podia ter ido para... Claro, a gente não vê os últimos 25, 30 minutos, mas até onde a gente viu, o jogo estava para os dois lados, com o Bahia até um pouquinho melhor no segundo tempo. Né? Mas eu acho que é um momento, não de pressão no sentido de ser demitido, isso não vai acontecer com o Rogério, mas é um momento de pressão por parte da torcida, porque em pouco tempo o Bahia é eliminado de uma Copa do Brasil em que ele fez um jogo muito fraco contra o Fluminense, que teria sido um lucro danado se tivesse ido para pênaltis, não foi. Poderia ter passado nos pênaltis, não foi para pênaltis. Thiago Silva fez o gol aos 39 do segundo tempo. Está eliminado de uma Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Nordeste, mas aí você bota no contexto, né? Perde um jogo num confronto direto aí para eventualmente se reposicionar no Campeonato Brasileiro. É a minha aposta para acabar em quarto lugar no campeonato. E acho que como como é que se diz? Como objetivo da temporada estava isso aí, acabar no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia vai cumprir esse objetivo, mas fica aquela coisa de tipo, puxa, mas jogou a Libertadores, teve a vaga na mão e foi eliminado da fase de grupos. Cai para a Sul-Americana e contra o time como o América de Cali não consegue fazer um gol em casa. Na Copa do Brasil sofre contra Retrô e tal, mas chega nas quartas de final, ganha do Fluminense e aí faz um jogo tão ruim no Maracanã. Eu acho que alguns momentos chave da temporada o Bahia deixou a desejar um pouquinho. Menos mal que ganhou a Copa do Nordeste, né? Ganhou a Copa do Nordeste. Tranquilidade. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro 2-1 sobre o Bahia. Cruzeiro fez uma linda partida, uma ótima partida e principalmente o golaço do Gabigol no fim do jogo. Na tela aí as estatísticas da partida, a posse de bola o Bahia teve mais, 62% a 38%, gols esperados 0,53 para o Bahia, 0,78 para o Cruzeiro, grandes chances 2-1 para o Cruzeiro, finalizações, total de chutes 13-10 para o Bahia, defesas do goleiro 4-1 para o Cruzeiro, escanteios 6-5 para o Bahia, faltas o Cruzeiro teve 12, o Bahia teve 11. Tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.